Olá, boa noite. O senador Edson Lobão se defende das acusações da Operação Lava Jato e pede arquivamento das investigações. Como ministro de Minas e Energia, sempre mantive com os dirigentes da Petrobras e das demais empresas vinculadas àquela pasta um relacionamento exclusivamente institucional. Dezenas de pessoas fazem manifestação em favor de Dilma Rousseff e Petrobras em São Luís. Deputados discutem reforma política que pede fim da reeleição e novas regras para financiamento de campanha. Nessa semana, o Senado Federal aprovou, em primeiro turno, uma das principais reivindicações de boa parte da população brasileira envolvendo a reforma política, o fim das coligações para as eleições proporcionais. Essas e outras notícias, agora, no Jornal da Difusora. Boa noite. O senador Edson Lobão usou a tribuna do Senado Federal para se defender das acusações feitas na delação premiada durante a Operação Lava Jato, que investiga desvios na Petrobras. Eu ocupo essa tribuna para repudiar com toda veemência, com toda indignação, a tentativa de envolvimento de meu nome no escândalo de corrupção que abala a nossa maior empresa estatal, a Petrobras. Sem nenhuma prova, com base unicamente em controversos depoimentos colhidos em delação premiada, fui incluído entre possíveis beneficiários de ação criminosa praticada contra a empresa. Observem que há quase 3 meses, quando as investigações mal começavam e estavam protegidas por segredo de justiça, o meu nome já estava exposto, indefeso, nos meios de comunicação, numa condenação antecipada por vazamento seletivo e criminoso. Como ministro de Minas e Energia, sempre mantive com os dirigentes da Petrobras e das demais empresas vinculadas àquela pasta um relacionamento exclusivamente institucional. O discurso do senador Edson Lobão repercutiu em toda a imprensa nacional. A defesa do senador entrou com pedido no Supremo Tribunal Federal para arquivamento das investigações que citam o nome dele em delação premiada na Operação Lava Jato, alegando que os depoimentos são contraditórios e as informações duvidosas e inconclusivas. Lobão disse que na época em que se referem às acusações, ainda não era afiliado ao PMDB. Também reclamou ter sido mencionado entre os suspeitos desde o princípio do escândalo. E lideranças indígenas de 4 etnias vindas de 8 municípios maranhenses continuaram hoje o protesto em frente ao Palácio dos Leões para pedir melhorias na educação. Segundo as lideranças, o governo do estado não tem cumprido os acordos firmados na gestão anterior, como pagamento de professores, pagamento de fornecedores de material escolar, merenda e transporte escolar. E até o momento, a produção da TV Difusora não obteve informações sobre um eventual acordo entre os índios e o governo do estado. E hoje à tarde, dezenas de manifestantes se reuniram em frente à Praça João Lisboa, em São Luís. O grupo veio em defesa da classe trabalhadora da Petrobras e a favor da reforma política. Eles passaram pela Rua Grande e Praça Deodoro. Os participantes levantaram bandeiras sobre questões nacionais e locais, como o cancelamento da refinaria Premium 1 em Bacabeira. Eles são favoráveis à presidente Dilma, que deve vir ao Maranhão nos próximos dias. No domingo, outras manifestações estão marcadas no Maranhão, desta vez em apoio ao pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Em São Luís, o protesto vai acontecer às 9 horas da manhã, na litorânea. Em Imperatriz, o ato está marcado para começar às 9h30 na Praça de Fátima. E a Assembleia Legislativa realizou hoje audiência pública sobre a reforma política. A ideia do Legislativo Estadual é criar as condições ideais para a formulação de propostas que atendam tanto a classe política como a sociedade.
O seminário na Assembleia Legislativa reuniu deputados estaduais, federais da bancada maranhense e de outros estados. Entre eles, o deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, relator da Comissão da Reforma Política na Câmara Federal. Entre os questionamentos apontados durante o encontro pelo parlamentar, o número de partidos políticos existentes no Brasil. A maioria dos países do mundo tem entre 4 e 6 partidos. Não existe essa pletora de 28 partidos no Congresso Nacional. Nessa semana, o Senado Federal aprovou em primeiro turno uma das principais reivindicações de boa parte da população brasileira envolvendo a reforma política: o fim das coligações para as eleições proporcionais, que elegem vereadores, deputados estaduais, federais e distritais. O deputado federal do PP de Santa Catarina, Esperidião Amin, que acompanha o projeto desde o início da discussão, apontou os principais pontos para que se reverta o quadro político brasileiro: a não reeleição para cargos do Executivo, ou seja, presidente, governador e prefeito, o fim do financiamento ou menos interferência de empresas privadas para bancar candidaturas, eleição por maioria de votos. No caso do Maranhão, estaria dividido em 4 áreas, e aqueles candidatos que tivessem maioria de votos em cada área seria eleito, 5 em 2 delas e 4 nas outras 2, totalizando assim a eleição dos 18 deputados federais que representam o Maranhão na Câmara Federal, e que o voto valorize mais o político e não a legenda, ou seja, os partidos. O político tem que ter voto. Nesse momento, os partidos estão sem credibilidade. Votar na lista organizada pelo partido, o povo não aceita. E aqui nós vimos menos de 5%. Na oportunidade, membros da sociedade civil e políticos puderam expor as opiniões a respeito do tema. Nós queremos, sim, que a reforma política seja debatida e que venha, de uma forma democrática, trazer benefícios para a população do nosso país. Já em Chapadinha, uma audiência pública discutiu a participação da sociedade civil no judiciário, através de consultas e críticas e sugestões. O encontro reuniu autoridades de 8 cidades. A ouvidoria abriu aos participantes um espaço para apresentarem suas sugestões, reclamações e pedidos de melhoramento das unidades de atendimento do Poder Judiciário. Permite ao Judiciário não só receber essa fonte de manifestações, mas também a oportunidade de dar em troca informações importantíssimas. No sentido de aproximar a justiça do cidadão, é a única alternativa que nós temos de efetivamente dotar a atividade judicial de um viés efetivamente republicano, na qual o direito do cidadão seja respeitado acima de qualquer situação. A prefeita municipal de Chapadinha prestigiou o evento e parabenizou a iniciativa do desembargador. A gente precisa sim desse encontro, desse esclarecimento, dessas audiências. A gente só precisa, lamenta que as pessoas precisam também participar para ter conhecimento disso. E a gente sente nesse momento uma ausência de mais público, de mais pessoas, para ela chegar e saber realmente quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Um dos principais pedidos pela sociedade e advogados presentes foi a instalação da 3ª vara em Chapadinha, que assim facilitará o atendimento no Poder Judiciário. A prefeita tem razão, não basta apenas a participação nas redes sociais, é preciso a participação direta da população em qualquer questão de interesse coletivo. Uma mulher foi assassinada dentro de casa no município de São Bernardo, na região do Baixo Parnaíba. Uma criança de 7 anos encontrou o corpo da mãe. Foi isso mesmo, Ciro Mineiro, boa noite. Boa noite, Gilmar, e a todos que acompanham o Jornal da Difusora. É isso mesmo, Francisca das Chagas da Silva, de 29 anos, foi degolada e encontrada em cima de uma cama pelo próprio filho. Eles moram no povoado Formosa, que fica a cerca de 30 quilômetros de São Bernardo. O principal suspeito desse crime bárbaro é o próprio companheiro da vítima, identificado como Erasmo de Jesus Oliveira, de 32 anos. O casal teria brigado na noite de ontem na frente da criança, mas foi somente na madrugada que Francisca das Chagas foi degolada. Não há sinais de arrombamento na casa, o que reforça a ideia de que ninguém entrou na residência. Erasmo foi visto entrando em um ônibus que seguia para a cidade de Parnaíba, no Piauí, no início desta manhã. O delegado, à frente das investigações, informou à produção da TV Difusora que a polícia do Piauí foi informada e que este veículo também foi monitorado. Só que o
acusado desceu antes desse veículo chegar ao destino final. Ele permanece foragido e a criança agora está sob os cuidados de familiares. Uma cena chocante para essa criança, né, Gilmar? É verdade, Ciro. Lamentável. Boa noite para você, viu? E a sexta-feira 13 no Maranhão foi marcada por acidentes de trânsito e com idosos mortos. As fatalidades ocorreram na capital e em São João dos Patos. O homem, identificado como Cícero Bezerra Fontes, de aproximadamente 65 anos, morreu após colidir frontalmente com o muro de uma residência na cidade de São João dos Patos. O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira e, de acordo com informações, o idoso havia ganhado o veículo há cerca de 10 dias dos filhos que moram em Brasília. A pouca habilidade teria ocasionado o acidente. Em uma ladeira, o idoso, ao invés de manusear o freio, apertou o acelerador, colidindo bruscamente com o muro de uma casa. O idoso teve morte imediata. Em outro caso, um idoso, identificado como Valber Diniz Barbosa, de 76 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus na Avenida Casemiro Júnior, próximo ao Socorrão do Anil, em São Luís. De acordo com informações de populares, o atropelamento aconteceu no início da tarde desta sexta. Até por volta de 4 horas da tarde, o corpo permanecia no local à espera de viatura do Instituto Médico Legal. O idoso teve a perna esmagada. O motorista, que seria da empresa 1001, fugiu do local do acidente. A vítima morava na rua São Geraldo, no Anil. A informação que temos é que o motorista se apresentou na delegacia de polícia. E teremos um sol de forte calor e tempo seco. Já no sul do Maranhão, chove várias vezes no decorrer do dia de sábado, intercalando com aberturas de sol. Nas demais áreas, sol e chuva rápida. Em Bacabal, as temperaturas variam entre 22 e 32 graus. Em Chapadinha, 23 a mínima e 33 a máxima. Em São Luís, os termômetros oscilam entre 24 e 31 graus. O Sebrae lançou 2 novos projetos para os setores da construção civil e do comércio varejista, isto na região sul do estado. Na solenidade, empresários e parceiros do Sebrae puderam assistir uma apresentação detalhada de cada ideia que tem o objetivo de melhorar os resultados no mercado. Para que essas ações elas venham contribuir com o desenvolvimento dessas empresas no mercado interno e no mercado externo, como já a nossa região é característica. Quem participou do evento aprovou a ideia. Para fazer um planejamento mais adequado, para justamente enfrentar esses problemas e as soluções para o futuro próximo. Já o gestor do projeto Varejo Competitivo Imperatriz afirma que a intenção é focar na melhoria da gestão empresarial e nas conquistas de novos mercados. Para poder fortalecer o comércio local da cidade, através do fortalecimento da gestão, seja qual for a gestão financeira, marketing, gestão de pessoas que se encontram na empresa. Além de conhecer os 2 planos, o Sebrae e os parceiros aproveitaram a oportunidade para assinar os termos que oficializam os projetos. Os empresários interessados em participar puderam se inscrever ainda na cerimônia. Ele está repleto de ações estratégicas que vão dinamizar a economia local a partir da orientação a essas micro e pequenas empresas. Muito legal, né? E a ação contou com a parceria da Federação das Indústrias do Maranhão, Associação Comercial e Industrial de Imperatriz, Sindicato das Indústrias da Construção Civil, Câmara dos Dirigentes Lojistas de Imperatriz e a Associação de Lojistas do Calçadão. Acontece até domingo na Praça de Eventos do Rio Anil Shopping o 2º Festival de Imóveis Novos e Usados. Cerca de 3.000 empreendimentos estão sendo oferecidos e a expectativa é de que sejam comercializados pelo menos 1.000 unidades residenciais, totalizando quase 100 milhões de reais em negócios. Nem todos os aprovados em concursos estaduais vêm sendo convocados. Em apenas 3 meses, foram 6 seletivos com inscrições abertas. Entre eles, policiais e bombeiros reservistas, médicos peritos, professores e Detran. Frustração e dor de cabeça para os concurseiros de plantão. Foi preso hoje com documentos falsos no desembarque do aeroporto de Teresina, no Piauí, Leonardo Danilo dos Santos, o Léo Grandão. A polícia investiga a participação dele na morte de um PM. Grandão foi um dos detentos resgatados em 2014 do complexo penitenciário de Pedrinhas, quando uma caçamba foi arremessada contra o muro da unidade.
Um detento fugiu da unidade prisional de ressocialização de Imperatriz após conseguir serrar as grades da cela. Samuel Cruz Santos é acusado de 8 estupros no Pará e uma explosão do Bradesco em Grajaú. O preso havia sido recambiado para o Maranhão por ser de alta periculosidade. Agora o futebol. O Motoclube e Náutico se enfrentaram nesta quinta-feira na Arena Pernambuco, pela 5ª rodada da fase de grupos pela Copa Nordeste. O time de Pernambuco venceu, infelizmente, por 1-0 e assumiu a liderança do grupo com 8 pontos. O Motoclube fica em terceiro, com 5 pontos. Na quarta-feira enfrenta o Piauí no estádio do Castelão pela Copa do Nordeste. E o Jornal da Difusora fica por aqui. A seguir tem o SBT Brasil. Boa noite para você, mas você pode conferir as nossas notícias, todas elas, no portal idifusora.com. Uma boa noite para você e até amanhã com o Jornal da Difusora.